Olá pessoal, dando continuidade aí ao meu vídeo, à minha série de vídeos, nas quais eu dou as razões pelas quais eu optei pela mudança do protestantismo para o catolicismo. Eu gostaria também de salientar uma questão que eu não salientei no vídeo anterior e que na época também foi decisivo para mim no que se refere à mudança. Durante um período eu comecei a ter contato com um escritor católico que se chamava Dr. Scott Hahn, que era um ex-pastor presbiteriano e que também tinha começado a estudar a doutrina da Igreja Católica, começado a estudar os dogmas católicos e também fez essa mudança. Ele começou a estudar a Santa Missa e acabou se convertendo ao catolicismo. Então, um aspecto que eu não salientei no vídeo anterior e que na verdade foi digamos, chancelado pelo testemunho do Dr. Scott Hahn era a questão do solas. Então, por exemplo, ele deixa claro que o sola escritura é uma doutrina que não tem base bíblica. O sola escritura que diz que só a escritura, ele mesmo não tem base bíblica. Os versículos que são utilizados para se sedimentar não fala que é só a Bíblia. Inclusive, Paulo deixa claro nas suas cartas que nós devemos guardar os escritos, as cartas, os ensinamentos, os depósitos da fé, que é aquilo que a Igreja Católica chama de tradição. Então, não só isso, em continuidade também, eu comecei a ver que um dos solas, que era sola fide, que era só a fé, era decorrente de uma alteração que Lutero tinha feito na Bíblia, onde ele dizia que a salvação era só pela fé. E que isso seria uma alteração, é demonstrado documentalmente que isso foi uma alteração, foi incluído por Lutero na Bíblia, o que já me levava a questionar muito a questão da idoneidade que realmente o protestantismo se arrogava. Eu começava a ver que as coisas não eram da forma como era passado para mim e que aquilo que os protestantes tinham, na verdade, era uma visão estereotipada no que se refere ao catolicismo. Então, posteriormente, eu comecei a ter mais contato com a doutrina da Igreja Católica. O que eu fiz? Ao invés de me sedimentar aí no testemunho dos católicos, que é totalmente incorreto, eu fui lá e comprei aqui, quer ver? Eu comprei o Catecismo da Igreja Católica. É um livro, um calhamaço gigantesco, onde a Igreja Católica fala a respeito da sua doutrina, sobre dogmas, sobre questões de Maria, sobre questões de festas, sobre as principais doutrinas sobre pecado, sobre a distinção de pecados mortais. Na verdade, o que eu estou falando aqui não é nem a ponta do iceberg do que se tem na obra. Mas eu comecei a me aprofundar, a me aproximar da doutrina da Igreja Católica, começando a ter contato com o catecismo da Igreja Católica. E comecei a ver o que eles falavam no que se refere ao que era idolatria, que essa é uma questão que os protestantes batem muito, né? E eu comecei a ver o que a Igreja Católica falava a respeito do que seria a idolatria mesmo, e do seu contexto bíblico. Então, aí eu comecei a me aprofundar e a quebrar aqueles preconceitos e a ver o que realmente a Igreja Católica falava e o que a doutrina, o que a tradição da Igreja falava era algo totalmente diferente daquilo que realmente os protestantes me falavam. Então, eu acredito que quem está vendo a sequência de vídeo já começa a notar que essa decisão minha não foi uma decisão, ela foi uma decisão baseada na razão, principalmente, não em razão de algumas discussões ou brigas ou incoerências ou incorreções que eu tivesse com uma pessoa em específico. Eu estava tentando pegar a doutrina de uma igreja e tentando comparar e ver qual era mais coerente com aquilo que a própria Bíblia previa e com aquilo que, em especial, com os ensinamentos de Cristo. E comecei a prestar atenção muito na questão da tradição, que é algo que os protestantes ignoram e refutam, o que eu acredito que, não diria refutam, que eles relegam, eles não dão valor ao que é a igreja, a tradição da igreja. Então, nos próximos vídeos eu vou falar mais um pouquinho a respeito desse contato meu com a teologia, a doutrina da Igreja Católica.
Grande abraço, até a próxima.